Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos. Quero fazer um agradecimento especial à secretária de Finanças, Jéssica Russo, que sempre esteve na casa quando a gente solicitou. Agradecer o presidente da casa, senhor Clodoaldo, e o vereador presente, Isael. Obrigado a todos. Jéssica. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite do presidente da Câmara, o Careca, a presença do vereador Oreia e todos que estão aqui para a nossa audiência de elaboração da LOA 2025. A Lei Orçamentária Anual ela é prevista na Constituição Federal, que, no seu artigo 165, que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos anuais e compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, ela diz que a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Vou ficar aqui mais no meio, você acha que seria melhor? O PPA, ele abrange os orçamentos de 2022 até 2025. Então, no ano que vem, em 2025, ele se encerra o plano plurianual que foi elaborado e dará início a um novo plano para os próximos 4 anos. A Lei Orçamentária Anual ela é um instrumento que define o planejamento orçamentário do governo federal, estadual e municipal para um período de 1 ano. E o objetivo é estabelecer o orçamento, que por intermédio dos quais são estimadas as receitas e fixadas as despesas para o atendimento responsável dos gastos públicos ao ano subsequente de sua elaboração e de sua aprovação. E o princípio do equilíbrio, que por princípio do equilíbrio entende-se que em cada exercício financeiro o montante de despesa não deve ultrapassar a receita prevista para esse período. Aqui nós temos o quadro evolutivo das receitas e das despesas, o que ocorreu em 2023, o realizado, que teve um total de receitas de R$ 243.022.291. Tivemos uma despesas liquidadas de R$ 245.558.476. Em 2023, nós tivemos uma queda na receita. Inclusive, o Executivo decretou contingenciamento de algumas despesas, né? Porque o ICMS, o FPM, que são as receitas de grande relevância no município, teve uma queda considerável, né, para o exercício. Só que o município, como ele já tinha um superávit financeiro, então nós conseguimos ultrapassar pelo equilíbrio, sem déficit, sem nada, e conseguimos encerrar um exercício aí de forma eficaz. E a previsão para 2024 está previsto, né, de 231 milhões de receita, consequentemente 231 milhões de despesa. Porém, o que nós temos acompanhado, inclusive nas audiências de metas fiscais, do qual nós tivemos aí agora há uns 2 meses atrás,
nós temos notado que esse ano nós conseguimos ultrapassar o que havia de previsto. Então, nós fomos de forma bem, não digo pessimista, mas bem realista, quando foi elaborado o orçamento para 2024. E o que nós temos acompanhado é que nós tivemos um aumento de receita para esse ano, inclusive em questões de ISS. Nós estamos arrecadando o Fundo de Participação dos Municípios, também o FPM, mais do que nós havíamos previsto, assim, consequentemente, também o ICMS. E o Fundeb também, que reflete, né, diante dessas outras receitas, também, provavelmente, nós teremos um excesso de arrecadação nesse exercício. Então, com base no que nós arrecadamos em 2023, a previsão que nós iremos arrecadar é para 2024, a gente faz um estudo para a elaboração do orçamento para 2025. Então, nós temos aí uma previsão de 286 milhões e 800 mil de receita e também de despesa, 286 milhões e 800 mil. Nós temos uma variação de receitas correntes aí, de aproximadamente 23,66%, e uma variação da receita total de 24,16%. Esse aqui é o quadro evolutivo do que ocorreu em 2023, do que está previsto para 2024 e a previsão para 2025, que é o qual nós estamos apresentando aqui. Estimativa das receitas por órgãos. Uma previsão do Poder Executivo para 2025 de 258 milhões, sendo 163.873.896 reais de valor próprio e 94.126.104 reais de valor vinculado. Fundação, previsão de 28.800.000 e um total do orçamento de 286.800.000. Aqui nós temos as estimativas das despesas por órgãos. Para 2025, 253.813.000 do Poder Executivo, sendo 159.686.896 reais de valor próprio e 94.126.104 reais de valor vinculado. O Poder Legislativo, 4.187.000. Fundação, 28.800.000. E um total do orçamento, 286.800.000. As despesas por unidade de governo. Secretaria de Governo, uma previsão de R$ 6.139.366 reais. Secretaria do Gabinete Central, R$ 1.573.000. Secretaria de Administração, R$ 9.575.000. Secretaria de Finanças, R$ 7.613.000. Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 1.666.000. Secretaria de Planejamento e Urbanismo, R$ 4.802.030 reais. Secretaria de Serviços Públicos e Obras, R$ 27.531.104 reais. Secretaria de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Sustentabilidade, R$ 4.853.500 reais. Secretaria de Educação, R$ 80.492.000. Secretaria de Saúde, R$ 95.515.000. Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 7.204.000. Secretaria de Esportes e Cultura, R$ 6.649.000. Câmara Municipal, R$ 4.187.000. Fundação Pública, R$ 28.800.000. Nessa previsão de despesas, nós temos toda a manutenção do Executivo, do Legislativo, da Fundação. Nós temos gastos com pessoal, despesas correntes, despesas de investimentos. O que podemos citar, em especial, aí nos serviços públicos, nós temos toda a manutenção, né, dos serviços realizados no município, mas também está contemplando aqui alguns recaps que já vieram recurso de convênio, acho que do Estado, se não me engano,
em algumas ruas aqui do município. Já tem também previsto aqui a revitalização do Lago do Orives. Tem também a revitalização do estádio Jari Alves. Então, tudo isso já está contemplado na Secretaria de Serviços Públicos para o próximo exercício. Temos também na Secretaria de Educação uma previsão de praticamente 1 milhão para algumas reformas nas escolas, né, nos prédios da educação, além de todas as despesas já contempladas, tudo que já são fornecidos para a educação para esse ano, consequentemente, já terão também para o próximo exercício. Então, nós temos aqui na Secretaria de Saúde, também eu acho que a secretaria que tem mais, que o orçamento é maior, né, que tem mais despesas. Aqui está o término do hospital, né, a conclusão do nosso tão sonhado hospital, que já está em fase já de finalização, né. Já está prevista tanto a finalização do prédio quanto, na verdade, a despesa que nós teremos com o contrato de gestão do hospital. Aqui nós temos também a construção da nova UBS, lá do Paulistano, que eu acho que é do Nova Metropolitana, também já está previsto aqui na Secretaria de Saúde. E nas outras, nós temos toda a manutenção da máquina, né, que são despesas de grande peso, né, para o município, assim como o desenvolvimento social. Temos o Vida Longo aqui, que é uma manutenção agora de caráter continuado. Então, Secretaria de Esporte e Cultura, nós temos aqui já previsto a Festa do Peão de 2025. Então, tudo isso já está contemplado para o próximo exercício. Esse valor foi o que saiu daqui da Câmara para mim, com a previsão desse valor. Na verdade, foi instituído por aqui. Isso. Eu solicitei a previsão do orçamento para a Câmara, né? E daí mandaram para mim nesse valor, daí eu incluí no orçamento. Do Legislativo e da Fundação, eu não faço nenhuma colocação, na verdade, né? A gente solicita para o órgão e ele encaminha para a gente, incluir no orçamento. Exatamente. Não, esse daqui é só para 2025. Já foi, né? Exatamente. O valor que estamos aqui para finalizar o orçamento na Secretaria de Saúde é o valor constante do financiamento. O prédio não tem nada de recurso próprio. É 100% feito com recurso de financiamento, que foram aqueles que foram aprovados aqui pelo Legislativo. Exatamente. É 100% recurso do Finisa. 286 milhões de previsão de receita e de despesa. De despesa? A previsão da receita nós fazemos com base de um histórico de que nós temos de arrecadado, e nós temos também todo um estudo com base no relatório Focus do Banco Central, quanto tem de inflação e tudo mais. A gente acompanha, por exemplo, nós verificamos que vamos ter um aumento de ICMS, de valor adicionado do município, de 8,75% para 2025. Então, isso também já é incluído na previsão de receita. Nós temos também um acompanhamento de que uma portaria que saiu, que o Fundeb terá um aumento para o ano que vem. Também isso já é considerado. Então, as emendas, tudo que nós já temos assinado, algumas que já entraram no município, também ela consta aqui.
com base no que nós temos de receita, a gente distribui nas despesas. Porque esse é o princípio do equilíbrio. Eu não posso ter mais despesa do que eu tenho de receita. Mas eu posso ter um equilíbrio. Então, o que eu tenho previsto de receita, eu fixo a despesa. Então, e é acompanhado com base nos quadrimestres. A gente faz a audiência e vê como está acompanhando, se a receita que nós havíamos previsto, se ela está sendo realizada. Se ela está, é porque nós estamos concluindo com o equilíbrio. Se tiver uma queda na receita do que nós havíamos previsto, automaticamente a gente dá uma diminuída nas despesas. Entendeu? Então, tudo isso é acompanhado mensalmente. É isso mesmo. Então, quando eu vim o ano passado aqui para fazer a previsão para 2024, né, nós tínhamos um olhar do que estava acontecendo naquele cenário econômico. Né, era um cenário, teoricamente, ruim para todos os municípios. Então, nós fizemos uma previsão de receita. E essa previsão ela está sendo ultrapassada. Então, nós estamos arrecadando mais do que nós havíamos previsto. Então, consequentemente, eu arrecadando mais, eu posso gastar mais. 231 milhões. Isso. Então, é complicado falar assim de quanto que aumentou, porque veio as emendas, entrou recurso de financiamento, então, e tudo isso ele entra no bolo. Ah, nós já tivemos, sim, uns 5% a mais para esse ano. Então, com base no que a secretaria me passa, porque todo esse orçamento que a gente monta, cada secretário ele faz a sua pasta. Eu vou e consolido tudo isso dentro do orçamento para eu poder encaminhar para o legislativo. Então, a própria secretaria, ela monta, é claro que muitas vezes eles colocam valores que não dá para a gente atender, que ultrapassa o que eles têm de limites, né? Mas ele já coloca, eu vou gastar tanto com exames, tanto com medicamento, tanto com investimento, com material de consumo hospitalar e tudo mais. Eles estipulam isso. E o que tem que acontecer? Tem que ter um controle sobre isso. O remédio de alto custo, o que é? A gente não tem um controle, porque ele não tem uma previsão. Daqui a pouco surge um medicamento aqui com valor, né, o próprio nome já diz, de alto, e não está previsto. Então, tem que ter a gente sempre tem uma margem, que a gente consegue atender isso, ou, no último caso, faz um remanejamento. Daí tem que tirar de outro lugar. Ah, vai comprar remédio de alto custo? De onde vai tirar? Ah, vai tirar do material tal, ou vai tirar do exame, de alguma coisa. Não tem como se atender tudo sem deixar de atender outra coisa, né? Então, o que a gente tem? A gente já tem o quanto a gente gasta de medicamentos da rede, de todos os medicamentos que são fornecidos pela rede. Agora, o alto custo, ele é um medicamento que ele muitas vezes vem por uma ordem judicial ou tudo mais. Então, a gente não tem essa previsão bem realista do que teria para gastar. Então, é dessa forma que funciona. Cinco. Sim, sempre a gente coloca um pouquinho a mais, né? Porque, por exemplo, material de consumo. Material de consumo é uma rubrica orçamentária, pela qual ela consta tudo. Nós temos algumas ações que são separadas. Por exemplo, eu gosto sempre de deixar uma ação de medicamentos, que é para a gente ter uma noção de quanto a gente fornece de medicamentos mesmo, né? Mas o fato de ter um material de consumo, ele engloba tudo, tanto o medicamento da rede, quanto o medicamento de alto custo e tudo mais. Então, ele tem uma parcela ali previsto para o orçamento. Só que, muitas vezes, a quantidade que vem solicitando para o município ultrapassa o que nós havíamos previsto. Entendeu?
Sim. Porque a saúde é algo que a gente sempre gasta mais do que nós prevemos, né? Isso não tem por onde escapar. É diferente do que, por exemplo, eu tenho a educação, a gente tem 5.000 alunos. Então, a gente sabe que a gente vai ter que fornecer material escolar, uniforme e tudo mais para esses 5.000 alunos. Tem um número que aumenta durante o exercício, muda a família para cá, a mãe matricula na escola pública, né, que estava em escola particular, até tem uma variação, mas é uma variação pequena, que a gente consegue sustentar. Agora, a saúde não. A saúde ela é imprevista para todos nós, né? Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está, amanhã a gente tem um problema. Então, a gente sempre deixa um valor, uma quantidade maior para o orçamento da saúde. Tanto que ele é o maior orçamento que nós temos, né, no Executivo. Mas, mesmo assim, sempre tem um cobertor curto, né, na verdade. Dentro da Secretaria de Saúde. Exatamente, remaneja. Mas se deixa de fazer uma coisa para fazer aquilo. Ele tira de um para ir para o outro. Então, Careca, isso já vem pronto da secretaria para mim. Essa medida de quanto que eles colocam exatamente, precisa para atender toda a população, é eles que fazem todo esse planejamento. Né? Eu só consolido em questões financeiras, né? Mas todo esse acompanhamento de como é feito, quanto gasta, quanto precisa e quantas pessoas são atendidas, isso daí já vem diretamente da secretaria. Não, não, não. Exatamente. Eles que definem lá. Sim, exatamente. Certo? Vamos lá. Então, isso aqui são as despesas por unidade, né? As maiores que nós temos ali é a saúde, educação e serviços públicos e a Fundação da Seguridade. As despesas por recurso, então, um recurso de tesouro, temos uma previsão de R$ 163.873.896. Transferências de convênios estaduais, R$ 53.876.000. Recursos próprios dos fundos especiais de despesa, 20 mil. Recursos próprios da administração indireta, 28.800.000. Transferências e convênios federais, R$ 32.392.104. E operações de crédito, R$ 7.838.000. Consolidando, R$ 286.800.000. Sim, essa é a previsão de receita para 2025. Então, aqui no recurso de tesouro, ele inclui todas as nossas receitas de impostos, né? IPTU, ISS, né? ITBI. Temos aqui as transferências obrigatórias, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPVA e tudo mais. Então, esse é o montante maior que nós temos. Esses estaduais aqui, não, ele vem em recurso tanto da saúde, como tem recursos estaduais. Aqui ele engloba recurso da educação, convênios, emendas, tudo que vem do Estado.
licenciamento, transferência, na verdade, o que vai mudar é porque você vai pagar o IPTU, o IPVA para o município, né? É. Sim. Então, esses 163 milhões vêm todas as receitas próprias do município, que são as receitas de impostos, e as transferências de fundo de participação do município, ICMS, IPVA, tudo mais, ele engloba nesses 163 milhões. Isso, ISS, no caso, né? Ou ICMS, que entra no valor adicionado do município, ele inclui nesses 163 milhões. Sim, por exemplo, o transferência de convênios federais. Nós temos o SUS aqui, nós temos emenda, que ele engloba aqui, recursos de projetos da assistência social também, ele entra aqui embutido. Por exemplo, no Estado, nós temos uma previsão de FEIDRO, que vem do Estado para o meio ambiente. Então, tudo isso ele é escalado conforme vem o destino, entendeu? Aqui nós temos um gráfico de pizza, né, que nós temos a despesa por recurso, que é o, como eu te falei, os 163.873.000 é a parcela maior que nós temos. Na sequência, nós temos a transferência de convênios estaduais, que ela engloba aqui o Fundeb, por isso que o valor dele é um pouco maior. Depois vem o recurso da fundação, recurso do Estado e o recurso de operação de crédito, que é o recurso do financiamento. Receita por natureza. Aqui até fica mais fácil da gente conseguir identificar aqui, Careca. Então, para 2025, nós temos aqui previsão de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Isso aqui é tudo próprio, tudo receita que a gente arrecada aqui no município. Uma previsão de R$ 49.373.496. Contribuições, R$ 9.315.000. 9.288.000. Receita patrimonial, 3.619.000. Transferências correntes, 216.775.000. Outras receitas correntes, 9.817.000. Operações de crédito, 7.838.000. Transferências de capital, R$ 4.082.104. Receitas de contribuição interorçamentária, R$ 10.650.000. Total de R$ 286.800.000. IPTU, ISS, Imposto sobre Serviço. Isso. Que são impostos do município mesmo, né? Anual. Sim. Ah, mas aí já entra na dívida ativa. Daí eu acredito que deve estar em torno de 50 milhões, mais ou menos. Mas ele não entra aqui, sim. Mas ele não é considerado aqui. É bastante. É. Uhum. Aí a pessoa fala assim, meu, o caminhão não passou. Puta, não passou e tal. Pô, quebrou o caminhão. Meu, mas eu pago imposto. Então, é isso que eu quero. Tem gente que não paga. E muitas vezes cobra e não paga imposto, né? A maioria das vezes. É, aumenta. Então, mas já existe a execução, né? Já é executado os débitos. É protestado os débitos. Então, de qualquer forma,
Então, a gente usa todo o que nós podemos, né? Inclusive, isso é algo que o próprio Tribunal de Contas nos cobra. Viu? Vocês têm que arrecadar, vocês têm que ir atrás. Mas a gente faz, executa, protesta, bloqueia bens, e mesmo assim, nem sempre é pago. Prescreve. Se você não escrever em dívida ativa, ela prescreve. Tem que executar. Está prescrito. Não necessariamente. Se a prefeitura inscrever em dívida ativa e executar, não prescreve. Sim. Bom, vamos lá. Agora nós temos aqui as despesas por natureza. Então, despesas correntes, pessoal e encargos sociais. R$ 125.629.366. Juros e encargos da dívida, R$ 3.632.000. Outras despesas correntes, R$ 138.544.030. Despesas de capital. Investimentos, R$ 15.723.604 e amortização da dívida, R$ 2.126.000. Reserva de contingência, R$ 1.145.000. Total, R$ 286.800.000. Despesas por função de governo. Legislativo, R$ 4.187.000. Administração, R$ 27.985.030. Segurança Pública, R$ 3.200.366. Assistência Social, R$ 6.549.000. Previdência Social, R$ 26.982.000. Saúde, R$ 95.515.000. Trabalho, R$ 1.356.000. Educação, R$ 80.492.000. Cultura, R$ 4.767.500. Urbanismo, R$ 27.531.104. Gestão ambiental, R$ 4.853.500. Desporto e lazer, R$ 1.986.500. Encargos especiais, R$ 250.000. E reserva de contingência, R$ 1.145.000. As despesas por função de governo, então a saúde, a educação, o urbanismo e administrativo são as funções de governo que mais tem uma parcela maior de despesa do executivo. Despesas por programa de governo, também nós temos as 5 maiores aí: gestão de saúde municipal, educação de qualidade, gestão administrativa e econômica, seguridade de Salto de Pirapora, e fomentar os serviços urbanos. Essas são as 5 que representam uma parcela maior aí na lei orçamentária. E as aplicações constitucionais.
Aplicação na saúde, receitas e impostos, uma previsão de R$ 170.842.366. Despesa total com recursos próprios, R$ 55.778.000, que representa 32,65%. Aplicação na educação, uma receita de impostos de R$ 175.314.366, uma despesa total com recurso, R$ 24.506.000, retenção do Fundeb, R$ 24.669.600, e uma aplicação de ensino de R$ 49.175.600, um percentual de aplicação de 28,5%. E aplicação no Fundeb, uma receita prevista de R$ 37.114.000, aplicação de profissionais da educação básica, os 70%, de R$ 31.105.000, que representa 83,81%, e os profissionais da educação básica, 30%, que é o percentual de apoio do Fundeb. R$ 6.009.000, representa 16,19%. E um total de Fundeb de R$ 37.114.000, o que representa 100% de aplicação. E aí eu tive a apresentação da Lei Orçamentária Anual para 2025. Eu encerro aqui a explanação e deixo aberto aí para qualquer dúvida, sugestões. Pois não? Sim. Então, aqui tudo que nós fazemos, a consolidação dessas despesas, como eu já havia falado, né, são as secretarias que fazem todo o planejamento, com base no que já foi previsto no plano plurianual, com base no que já foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, tem todo um planejamento do que vai ser executado diante de cada secretaria. Então, assim, falar que tem margem para alteração orçamentária fica complicado, porque aí não cabe a mim dizer de cada secretaria o que pode ser mexido, porque cada secretária tem uma autonomia com base do que vai ser executado com base no planejamento. O que nós temos? Gasto com o pessoal. Então, é um gasto que a gente não pode alterar. Gastos, despesas com manutenção da máquina pública mesmo. Que de tudo, despesas de água, luz, telefone, terceirização e tudo mais. Isso daqui já está praticamente com contratos assinados, já temos um andamento. Teoricamente, investimento, vai mexer em algum investimento que já está previsto para o próximo exercício? Então, aí é difícil eu, como executivo, que trabalho com planejamento, falar que em algum lugar, em alguma secretaria, tem uma porcentagem ou tem alguma despesa que eu não entendo ser necessária, entendeu? Então, eu acredito que aí seja uma análise mesmo que terá que ser feita de cada vereador e discutido, teoricamente, se for propor alguma emenda, teria que ver o impacto que isso causará no município, né, para o próximo exercício, porque que essa despesa, teoricamente, não seria importante para ser executado. Então, eu acho que, para mim, é algo que eu não tenho como te dizer isso. Não. Por decreto? Temos. Isso está previsto na Lei de Diretrizes, né? Tem uma previsão de alteração orçamentária por decreto de 15%. Sim.
Não, nós não temos essa previsão. Sim. 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 Não, não temos. Não, não tem. Sim. Sim. Sim, eu entendo. Sim. É ótimo, eu estou aqui para esclarecer mesmo, né? Qualquer. Exatamente. Sim. Faz parte. Exatamente. Foi ali que eu vi. Foi que eu confirmei se realmente a audiência seria hoje. Sim. Mas nós fazemos o nosso papel. Né? Mais alguma dúvida? Não? Então, eu agradeço a presença de todos. Tenham todos um bom dia e uma boa semana, né? Se Deus quiser. Obrigada.